nós estamos passando. Como que cada um de nós está assimilando a palavra da cruz? Como que cada um de nós está recebendo a orientação que o Cristo nos passou, o orai e vigiai? Essa é a diferença. Essa é a grande mola propulsora para o nosso ser. Todos nós aqui fomos advertidos que seríamos provados em nossas fibras mais íntimas. Porque essa prova não é individual, ela é a prova da humanidade, da coletividade. Todos que estão medianos estão passando pela purificação. Agora, aqueles que estão do médio para baixo, eles estão adormecidos, eles não vão despertar e dizer a eles a palavra da cruz, conforme Emmanuel nos alerta aqui, é loucura. O próprio Cristo nos ensinou, não jogai pérolas aos porcos. Esse é o momento. Não dá mais para jogar pérola aos porcos. Todos tiveram o momento do seu despertar. Agora nós precisamos cuidar de nós outros, da nossa alma, do nosso espírito e daqueles que estão despertos perto de nós. Como disse o Ascan, cuidar dos nossos familiares. Como disse o Seta Branca, proteger aqueles que estão debaixo das nossas asas, do nosso coração. Porque não dá mais para sair em praça pública pregando a palavra da cruz. O grupo de WhatsApp desse encontro está com aproximadamente 100 pessoas. Quantos estão despertos? Quantos estão prontos para entender a mensagem, para assimilar? Nós estamos parados no estudo do Livro dos Espíritos e do livro dessa obra subsidiária há quanto tempo? Por quê? Pela necessidade de entendimento, de assimilação. Então, é muito sério tudo isso que nós estamos trazendo para todos os irmãos. Nós não estamos aqui para brincadeiras. Nós não estamos aqui para tirar o tempo precioso de todos aqueles que participam desse encontro e que poderiam estar em horas de lazer, em atividades outras, que não estar numa janela aqui fechada, num grupo, ouvindo muitas vezes coisas que parecem chatas, que parecem fora de propósito, mas que são necessárias e que nos servirão no momento em que adentrarmos o túnel escuro da transição. Esta é a grande diferença. Então, para isso, nós convidamos todos os irmãos. E hoje, em especial, eu pedi à nossa irmã que não postasse o convite na sala. Eu pedi que não fosse colocado o convite. Para ver quantos se lembrariam, quantos estavam despertos. E eu não fiz isso para testar ninguém. Porque muitos são os chamados e poucos são os preparados. Nós viemos de dimensões muito distantes, atravessamos esferas e mais esferas vibracionais para estar com todos os irmãos de todas as ordens. Não estamos trabalhando somente na doutrina espírita. Nós utilizamos daquilo que vocês chamam
Na doutrina espírita de mediunidade, nós utilizamos dessa sensibilidade para nos fazer comunicar em todos os diagramas religiosos existentes na terceira dimensão, que é essa dimensão em que vocês se encontram. A dimensão mais próxima, mais acessível à matéria. Aquela que está mais ligada ao instinto, ao impulso, ao irracional. O convite que nós fazemos todas as quintas e todos os domingos é para que se permita que os chakras superiores possam se sobressair em relação aos chakras inferiores. E em se sobressaindo, permitir que estes chakras inferiores tenham o cumprimento das suas missões realizado, porque eles são estagnados pelo instinto animal que sobressai no homem. Então, este é o grande convite. Hoje não foi feito um convite formal. E, no entanto, nós temos aqui 24 possibilidades de despertar. E é para isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Irei trabalhar junto com os irmãos, trazendo aos irmãos o esclarecimento necessário acerca daquilo que se está sendo estudado. E eu espero, do fundo da minha alma, que a nossa vinda tenha o propósito alcançado. Neste momento, agradecemos ao Príncipe da Paz, agradecemos ao Cristo deste planeta, agradecemos a toda a comunidade angelical e agradecemos ao Comando Ashtar-Sharran e a todos os comandantes que neste planeta estão em trabalho comunitário, de acordo com as atividades crísticas a eles estabelecidas, para fazer o despertar da humanidade e trabalhar os corações de todos aqueles que têm boa vontade neste planeta. Convidamos a consciência feminina cósmica aqui no planeta conhecido como Maria de Nazaré, para que possa fazer o trabalho de faxina espiritual a todos aqueles que estão nos assistindo e que possa visitar os seus lares, visitar os enfermos, trabalhar a cura em cada um que está nos assistindo e nos ouvindo e preparar as águas que vão desde o fluido cósmico universal até as moléculas que são agrupadas formando líquido aqui na Terra, transformando-as no medicamento necessário, a cura de todas as enfermidades físicas, emocionais, psíquicas e espirituais. Paz e luz em nome do Cristo, paz e luz em nome do Comando Ashtar-Sharran. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos convidar a nossa irmã a fazer o estudo desta noite na paz do Cristo. Muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Que Jesus possa estar conosco em mais este encontro fraterno. Estamos aqui com a presença do comandante Ascan, sob a sua influência, e pedimos a Deus que nos dê força e preparo para poder fazer o estudo da noite, a intuição necessária. Por orientação dele,
nós vamos ler o capítulo até o momento em que nós paramos a leitura, para que vocês possam entender, porque ele acha que, como nós estamos estudando trechinho por trechinho, para quem está começando hoje, como o Paulo, por exemplo, nós estamos estudando o livro Mundo Maior, Paulo, e estamos no capítulo 2. Ele tem disponível em PDF, tá? Você pode baixar ele depois, se você quiser ler o capítulo 1. E esse capítulo 2 é um discurso do mentor espiritual Eusébio. Ele é um alto espírito do alto escalão, tá? E ele vem à Terra num trabalho muito específico que se chama psiquiatria espiritual, tá? Então, nós vamos estudar nesse livro todas as enfermidades da alma, as doenças da alma que ameaçam o equilíbrio da Terra, como, por exemplo, a depressão, tá? Não só a depressão, várias outras enfermidades. Mas para nós estudarmos isso, a gente vai passar por várias etapas que chegam a esses problemas. Então, por orientação do Ascan, eu vou fazer a leitura desses primeiros parágrafos. Nós estamos no parágrafo 7. Ele quer que eu leia até onde parou, para vocês entenderem o contexto de tudo que já foi estudado até agora. Então, capítulo 2, a preleção de Eusébio. Ereto, incendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto o ensejo de aprender na bendita escola carnal. Porque ele estava falando com 1.200 encarnados que estavam em desdobramento por sonho. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Quer dizer, para eles estarem ali, naquele posto de socorro espiritual, onde se encontrava o Eusébio, diga-se de passagem, estavam aqui na crosta terrestre, tá? Era um local que foi escolhido num campo, numa campina, numa propriedade rural, escolhido por Calderaro, estavam na crosta terrestre. Então, esse lugar foi preparado espiritualmente, e para lá, os assistentes do Eusébio levaram 1.200 encarnados, que estavam desdobrados por sono, né? Que estavam sendo preparados para trabalharem junto a pessoas que tinham esses problemas. Ou os outros 20% desses 1.200 eram desencarnados que também estavam ali como aprendizes. Aí ele diz, enquanto a vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, ou seja, enquanto seus corpos estão dormindo, as vossas almas, quase que libertas, partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Então, enquanto o corpo está dormindo, quase que desligado totalmente, só permanecendo ligado pelo fio prata, né, prateado, eles estão ali para poder adestrar as suas faculdades mediúnicas, sensitivas, e os seus sentimentos para a vida maior, para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação deste momento, em retomando o corpo físico, em virtude da deficiência do vosso cérebro, que é a carga de duas vidas simultâneas. Então, significa que nós temos várias vidas simultâneas. Aqui ele está citando duas,
Mas mais para frente, em outras obras, André Luiz vai citar outras vidas simultâneas que nós temos, concomitantemente a essa. Quer dizer que eu tenho uma vida aqui no corpo físico, eu tenho também uma vida no plano espiritual, eu tenho outra vida no plano mental, eu tenho outra vida no plano psicológico. Então, são várias vidas momentâneas. E ele fala que a gente esquece o teor deste encontro, a gente vai se lembrar depois por símbolos ou por arquétipos, conforme estudado por Carl Jung. Por quê? Porque nosso cérebro, nos seus 10% de capacidade, ele não tem condições de se assimilar duas vidas simultâneas ao mesmo tempo, tá? Então, isso está muito claro aqui para nós. Aí ele fala o seguinte, que a lembrança desse encontro, desse entendimento, persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos as tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. Então, de que forma essas pessoas se lembrarão desse encontro? Conforme eu falei, pelas lembranças através de sonos, de símbolos. Então, por exemplo, ele pode acordar e recordar assim, nossa, essa noite eu tive um sonho com um anjo que falava tanta coisa bonita, eu não consigo lembrar o que esse anjo falava, mas eu sei que eu sonhei com um anjo. E como eu vou lembrar das palavras dele? Através de intuição. Então, pela intuição, eu vou ter essa advertência, essa lembrança dessas admoestações. Aí ele diz que o orador fez uma breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob leve e incessante chuva de raios argênteos continuou. Por que vinha essa chuva de raios argênteos, né? Nós estudamos, porque de onde ele vinha era um plano só de luz. E o Eusébio, ele não tem mais forma física, ele assume uma forma perispiritual para se fazer visível entre aquelas pessoas. Então, percebam a humildade desse instrutor diante dessa tarefa que ele abraçou com tanto amor. E aí ele continua. Enfastiados, ou seja, cansados de repetidas sensações no plano grosseiro da matéria, intentais agora pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não vos esqueceis que é a chama do próprio coração convertido em santuário de claridade divina, que é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Aquele conselho que não só o Ascan, mas que o Hans sempre nos dá. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Não precisa sair da sua rota para deixar brilhar a vossa luz. Que saia da sua boca apenas palavras produtivas, palavras elevadas, palavras de fé, palavras de amor. É tentar ao máximo adestrar, domesticar nossa língua, tão habituada a palavras de baixo calão, tão habituada a palavras de pessimismo, tão habituada a palavras de sofrimento, como se a gente tivesse prazer na dor. Exercitar ao máximo essa luz, imaginar o nosso chakra cardíaco como se fosse uma lâmpada, e você deixar essa lâmpada iluminar não só o seu corpo, mas tudo à sua volta. Faça esse exercício, apague a luz do seu quarto, da sua sala, e imagine, feche os olhos e pense no seu chakra cardíaco como sendo uma luz. Deixe essa luz brilhar.
Deixa essa luz verde brilhar não só o seu corpo inteiro, mas tudo à sua volta. Essa é a luz da cura, é a luz do amor, é a luz da compaixão, da misericórdia. Façam esse exercício. E aí ele diz: a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então, não vai ser cartomante, não vai ser outros tipos de coisas, de ciganas, de novidades que vai iluminar a nossa vida. Somos nós mesmos, cada um de nós. Não adianta eu querer fazer um milagre para vocês. Não adianta. Eu posso até ser portadora da voz de um espírito superior, mas eu não sou portadora de nenhum milagre, porque o milagre, ele sai do coração de cada um. Como nós estudamos na quinta-feira passada, a cura é decisão pessoal de cada um. Você quer se curar? Você quer melhorar? Você quer mudar de vida? Dá tempo. Dá tempo. Você não pode dizer que eu estou velha, agora não adianta mais. Dá tempo. Você quer mudar agora? Dá tempo. E tem mais. A espiritualidade está sempre pronta, não tem horário para nós. Não é horário comercial. Nós estamos sempre prontos para dar a mão para aquele que quer ser ajudado. Mas é preciso que a pessoa manifeste conscientemente. Eu quero ser ajudado, eu quero ser curado. E quando eu falo aqui em cura, eu não estou falando só da cura do corpo físico. É preciso, às vezes, a gente pensar, fazer uma breve reflexão. Será que a nossa teimosia não precisa ser curada? Será que o nosso medo, o nosso pânico, que estamos desenvolvendo presentemente por alguma coisa, não é um problema de infância que precisa ser trabalhado, que precisa ser curado? Será que a nossa arrogância não é um câncer que precisa ser curado? Será que o nosso orgulho desmedido e disfarçado não é uma doença terminal que precisa ser curada? Para que a luz possa brilhar, para que a luz possa sair do nosso chakra coronário, do nosso chakra cardíaco, do nosso plexo solar, eu preciso ter humildade para me confessar. Não é sair confessando para o outro, não. É me confessar, é eu olhar no espelho dentro dos meus olhos e dizer: eu preciso corrigir a minha inveja, eu preciso me curar do meu orgulho, eu preciso me curar da minha arrogância. Eu preciso ter humildade de verdade. E aí, continua André Luiz, a respeito da preleção de Eusébio. Ao lado de cada homem, de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que lhe cumprem. Então, não adianta você ficar perguntando qual é a minha missão no mundo. A sua missão não é a do Chico Xavier, meu amigo. A sua missão não é a do Carlos Bacelli. Não é a do Divaldo Franco. Não é a do Haroldo Dutra. Cada um deles tem uma missão diferente da sua. A sua missão é de ser melhor do que você era ontem. A sua missão é de ser um homem à imagem e semelhança do seu Criador. Você não tem que se comparar com o seu confrade da casa espírita, que estuda mais que você, que tem mais conhecimento que você, que sabe mais que você. Você não tem que se comparar com o seu familiar, que é melhor que você. Melhor em quê? Em que área? Você tem que se comparar com você. Como que você era ontem? Como que você está agora?
É dessa forma que nós precisamos nos comparar. Eu melhorei de ontem para hoje? Eu estou melhor do que eu era há 24 horas? Parabéns para mim. Eu me perdoo por todos os erros que eu cometi quando eu andava na ignorância e na escuridão. Mas eu agora ando no caminho reto. E esse caminho reto é estreito. Ele é desagradável, ele é íngreme, porque ele exige o quê? Que eu me mantenha desperto, orando. Porque se a última palavra do Cristo na cruz foi perdoai porque eles não sabem o que fazem, a sua última orientação, enquanto ainda estava no corpo humanizado, foi para que orasse e vigiasse. Essa é a grande diferença. E aí, Eusébio continua: o universo enquadra-se na ordem absoluta. São aves livres em ilimitados céus. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa provação? O que mais escutamos são as pessoas, essas que estão adormecidas, dizendo que este é o pior ano das suas vidas. Isso para nós é uma decepção tão grande, mas tão grande, que chega a doer. Este é o melhor ano de suas vidas. Isso é um divisor de águas. Antes de 2020, depois de 2020. Como você quer ser depois de 2020? Como você era em 2019? Com os mesmos pensamentos? Com as mesmas atitudes? Com o mesmo modo de pensar? É uma reflexão. No começo de março, antes que fosse decretada as primeiras regras sanitárias, eu estive com vocês e eu os adverti que a única coisa que poderia salvar vocês era o pensamento. Quem me ouviu há de se lembrar que vocês deveriam fazer o cérebro raciocinar, pensar, analisar, comparar, refletir, classificar e decidir. Eu disse para vocês acordarem, despertarem da Matrix. Eu disse a vocês para controlarem o uso da tecnologia, porque ela é o anticristo. A tecnologia é o anticristo. Ela é boa, ela seduz, ela se mostra útil e depois ela te engole. Você quer saber mais a esse respeito? Leia o livro do Apocalipse. Leia sobre o quarto cavaleiro, o cavaleiro branco, o anticristo. Leia sobre ele e você vai entender como que a tecnologia funciona. E por que Deus permite que isso aconteça? Deus permitiu o avanço da ciência. Deus permitiu o avanço da tecnologia para que ela pudesse ajudar o homem. O que o homem fez da tecnologia está na conta do seu livre-arbítrio. Isso eu falei para vocês no começo de março. Então, insta, pois, que nos adaptemos novamente
ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia de vida. Então, qual é a sua missão, meu querido? Não é ser melhor que ninguém. Não é se comparar com ninguém. É ser melhor que você era ontem. É fazer melhor do que você fez ontem. É praticar a excelência. Vocês sabem o que é a excelência? A excelência é fazer além daquilo que esperam que você faça. Levante-se. Erga-se. Você é forte. Você é destemido. Você é corajoso. Se você está aqui agora, você não está por acaso. Lute contra a sua fraqueza. Lute contra os seus instintos inferiores. Contra os seus monstros. Contra os dragões que estão aí dentro de você. Expulse-os. Vomite-os. Limpe-se. E deixe que o novo homem nasça. O tempo urge. Deixe que o novo homem surja. Não tenha vergonha de ser uma nova pessoa, um novo ser humano. Não tenha vergonha de demonstrar humildade aonde você só era arrogância. Não tenha vergonha de se mostrar para aqueles a quem você se escondia. Lute, lute contra você mesmo. Esse é o convite que Eusébio nos faz. E é por isso que eu pedi que se trabalhasse página por página, linha por linha, porque não era para passar a leitura a rodo, era para engolir palavra por palavra. Degustar, saborear e sentir o sabor de cada palavra. E Eusébio nos diz, desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexo para o reinício. Desde quando? Vocês estão aqui há 6.000 anos aproximadamente. Há 6.000 anos aproximadamente. 1.000 anos para trás, 1.000 anos para frente. Que vocês estão aqui como exilados. Vocês vieram, a maioria de vocês, de Capela. Outros vieram de outros mundos. E aí? Vocês querem ir para Quiron? Vocês querem ser exilados para Quiron? O que vai acontecer? Vocês vão ter que alcançar o máximo da evolução em Quiron, que é para onde estão indo todos os exilados da Terra. E depois que vocês evoluírem o máximo da evolução de Quiron, que é um mundo primitivo, vocês terão que voltar para a Terra. E terão que evoluir o máximo da evolução da Terra, que já será renovada. Para depois retornarem à Capela. E alcançarem o nível de evolução em que Capela já está. Que atraso é esse? Será que nós já não podemos seguir junto com essa transformação da Terra, trabalhando na sua renovação, trabalhando na sua transformação, sem ter que voltar, como diz Eusébio, ao reinício? Resetar tudo que você já aprendeu na Terra, reseta tudo, você reencarna como um primitivo, tal qual foi o seu Neandertal ou o seu Australopithecus afarensis, e recomeçar num mundo que está tudo por fazer, que sequer a roda foi descoberta, inventada, produzida. Não há alfabeto, não há fogo, a não ser os incêndios provocados pelos raios. Ou a gente quer permanecer neste planeta, trabalhando, evoluindo,
nos sujeitando a essas modificações que estão sendo feitas no nosso corpo, porque o DNA de vocês, ainda encarnados, enquanto encarnados, está sendo alterado. É claro que os corpos físicos de vocês estão passando por enfermidades. Desenvolvimento de nódulos, alguns benignos, alguns malignos, com cura. Desenvolvimento de vários tipos de enfermidades psíquicas, por isso nós trouxemos vocês para esse estudo. Depressão, angústia, ansiedade, crise de pânico. Alguns desenvolvimentos de outras enfermidades mais específicas, com muita inclinação para as esquizofrenias. Doenças circulatórias, muitas doenças circulatórias, muitas. Por quê? Porque essa transformação que o seu DNA está recebendo, essa mutação, é para que seus corpos sobrevivam a essas energias que o Sol está bombardeando todos os dias, que você não vê, e que a NASA não te informa que você está recebendo num nível absurdo. Em tese, os seus cientistas deveriam ter desenvolvido um escudo, né, sobre as metrópoles para filtrar esse tipo de energia que está vindo. Então essa energia é negativa? Não, só que ela está vindo em uma quantidade massiva. E aí os corpos ressentem. Mas isso é tratável. E para isso, já fazem umas 3 semanas que nós recomendamos que se colocasse a água na mesa para que pudéssemos trabalhar. Adequando as moléculas dessa água a esses ajustes moleculares do seu corpo. E é para isso que nós convidamos o menino Bruno para falar um pouco das moléculas de água e explicar o que acontece nessas moléculas. E eu li os pensamentos de muitos, achando ruim aquela aula, que era uma aula de química, e o que eles estavam precisando daquela aula de química? Não era uma aula de química, era uma aula de consciência, para você entender o que está se passando no seu corpo. E como que essa água que eu pedi para ser colocada nas quintas e nos domingos iria agir no seu corpo. Aqui não tem nada por acaso. Não é nada desperdiçado. O nosso tempo é precioso. E aí ele continua. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve. Cada século, um cenário veloz. Na minha visão, eu consigo ver como... O melhor exemplo que eu posso trazer para vocês é a decodificação da luz no prisma. Então, na minha visão, eu consigo decodificar os milênios que nós estamos acompanhando vocês aqui na Terra, desde quando nós estamos acompanhando, há milênios, eu consigo ver cada vida de vocês paralela. E o que vocês estão fazendo neste momento em cada existência paralela. Para vocês entenderem, é como, eu já dei esse exemplo, vou repetir para aqueles que me ouvem pela primeira vez. O Cristo está sendo crucificado nesse exato segundo que eu estou falando com vocês, nessa dimensão agora. Alguns de vocês estavam em Roma, alguns na turba, escolhendo os ladrões em detrimento do Cristo. Alguns estavam na Grécia, alguns estavam na Índia, mas eu consigo ver. E o Cristo sendo crucificado neste momento. Quando é que o Cristo deixará de ser crucificado?
Eu já falei isso aqui. Ele deixará de ser crucificado quando cada um dos seres da humanidade aqui terrena chegarem num patamar evolutivo que esteja concernente com a quinta dimensão para cima. E quinta dimensão não é um espaço geográfico, é um estado consciencial. A cada um que vai despertando, que vai chegando nesse estágio, é como se o cravo perfurasse menos a carne do Cristo. Só para vocês entenderem, é um exemplo um pouco chulo, mas só para vocês entenderem. Né? Então, o que acontece? Nós estamos utilizando corpos sagrados, mas nós estamos perdendo, né? Tal qual crianças despreocupadas, entretidas apenas com seus jogos infantis, né? O ensejo santificante dessa existência. Nós estamos perdendo um tempo muito precioso, né? Com as atividades que deveriam ser sagradas. Então, nós passamos aí, fomos contemporâneos à cristologia baixa, quando o verbo se humanizou, né? Uma parte do verbo. Entendam a grandiosidade do Cristo, vocês não têm condição de entender, o seu cérebro não tem condição de entender a grandiosidade do Cristo. Basta dizer que o Cristo, a quem vocês chamam Josua, ele, quando o verbo se fez da fonte criadora, ele foi uma das primeiras emanações deste verbo. Então, ele está, por isso ele é tão confundido com Deus. Né? Ele foi uma das primeiras emanações do verbo. Recebendo de Deus o nome de Emmanuel, o nome de luz, o nome de verbo. Ele recebeu o nome de água. Água. Portanto, o seu Cristo, juntamente com outros Cristos, criado neste momento do verbo primordial, eles são aquela água sob qual Deus deslizou o verbo. Entenderam a associação com o livro dos Espíritos? Ele não é Cristo, ele é o Cristo de vários outros planetas, de vários outros mundos. Ele é o criador de galáxias, ele é o criador de estrelas, ele é o criador de mundos. E ele não encarnou num homem, mas ele permitiu que uma parte de sua essência se manifestasse na matéria. É isso que eu quero que vocês entendam. Ali estava uma parte crística, a essência crística naquela carne. E para ser a geradora daquela carne, não podia ser uma mulher comum. Veio uma luz da mais alta dimensão, uma consciência que se manifestou no sagrado feminino
própria, adequada, para poder gerar aquele corpo preparado no sol, nas mais altas esferas, que pudesse segurar uma parte daquela essência crística. E nós desperdiçamos essa oportunidade nos fazendo réprobos das leis soberanas, nos fazendo devedores das leis soberanas, que acabam por nos enredar nos escombros da morte. É aqui que deveria ser feito o estudo de hoje, mas eu pedi que se fizesse a leitura novamente até este momento, e aí, nessa frase específica, né? Destarte fazemos-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, tal como náufragos piratas por muito tempo, indignos do retorno às lides do mar. Então, a partir da semana que vem, a nossa irmã irá trabalhar essa frase com a nossa orientação, com a nossa intuição, para que os irmãos possam compreendê-la em toda a sua grandeza, em toda a sua grandiosidade. Lembrando que não é o acaso que nos trouxe essa obra maravilhosa às mãos, não foi a coincidência que nos fez estudar neste momento essa singular obra que nos traz essas advertências sobre todas as questões inerentes aos problemas psíquicos, não é? Aos problemas mentais e espirituais, e deixando muito claro aqui para todos vocês, para todos aqueles que estão nos ouvindo e que estão acompanhando a nossa preleção, que nós estamos aqui para ajudar a todos, para colaborar com todos, para poder realinhar aqueles que estão ainda no caminho perdido, mas que nós temos prioridade e temos, sim, um favoritismo por aqueles que querem ser ajudados. Então, essa é a nossa urgência. Nós não temos mais como perder tempo, porque o processo está muito acelerado, então nós temos que trabalhar, e é esse o convite que nós vos fazemos, né? Ao trabalho, o convite ao trabalho, o convite à recuperação, ao despertar, o convite àquilo que nós chamamos de renovação consciencial, de reintegração consciencial. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, ninguém aqui se sinta diminuído ou ofendido pelas minhas palavras, cada um aqui tenha entendimento de que nós estamos entre vós para vos ajudar em tudo aquilo que se fizer necessário. É para isso que nós estamos lançando todas as nossas naves, Nós estamos agora estacionados perto do Sol e estamos em grandíssima quantidade distribuídos por todo esse sistema solar, porque a transformação de um planeta implica em reflexo em todos os demais planetas do sistema. É como se você morasse no apartamento do terceiro andar. Todas as atividades que você fizer no terceiro andar irão influenciar o andar superior e o andar inferior. Então, nós precisamos estar atentos. Temos optado pelo tipo de ufologia espiritual, porque é a que mais tem se aproximado de nós, que tem aceitado a nossa manifestação, enquanto que a ufologia científica se prende muito aos fenômenos de avistamento, se fascinam com os fenômenos de avistamento e se esquecem que a real
O real motivo de estarmos aqui não é trazer demonstrações de poder e nem de avanço tecnológico. Não estamos aqui para usurpar os vossos recursos. Assim teríamos feito se o quiséssemos em todos os tempos. Temos trabalhado na expulsão de alguns que estão no interior do vosso planeta já há muitos milênios, explorando vossos minerais e levando-os para o seu mundo. Temos tentado limpar os vossos planetas também dessa atividade, e é por isso que nós nos utilizamos da ufologia espiritual para fazer nossas comunicações, para fazer nossos contatos e para trabalhar, porque é isso que nós estamos aqui, para trabalhar. São 21 horas e nós encerramos aqui o nosso contato. Câmbio final e até mais. Paz e luz em nome do Cristo. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a nossa oração final, mas antes eu queria dar um aviso que na próxima semana nosso estudo acontecerá assim, inusitadamente na quarta-feira, porque na quinta-feira eu vou apresentar uma dissertação de uma pós que eu estou fazendo, dissertação não, uma monografia, de uma especialização que eu estou fazendo em capelania. Então, coincide, vai ser uma apresentação virtual, mas coincide de ser no mesmo dia e na mesma hora do nosso estudo. Então, eu já pedi autorização à espiritualidade, estou avisando com uma semana de antecedência que na próxima semana nosso estudo será na quarta-feira, tá? Somente na semana que vem, por esse motivo, tá certo? Então, na próxima quarta-feira, nós faremos o estudo. Vamos fazer nossa oração final, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada, Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre. Obrigada, Maria Santíssima, nossa patronesse. Agradecemos a espiritualidade superior. Agradecemos em especial ao nosso querido comandante Ascan, ao nosso querido Seta Branca. Agradecemos ao nosso irmão amado Hans, ao nosso irmão Demétrios. Agradecemos a amorosidade da preta velha Rita Baiana, da vovó Ana e da vovó Maria Conga. Agradecemos a alegria e espontaneidade da Mariazinha. Agradecemos a sabedoria da Maria Modesto Cravo. E agradecemos a doçura e o amor inefável da nossa querida Luz. Em especial, nessa noite, nós agradecemos o concurso do Dr. Bezerra de Menezes, que esteve conosco durante todo o trabalho, a sua equipe distribuída em todos os lares, e que trabalhou a cura nos corpos enfermos, em todos aqueles que detêm necessidades maiores. Foram por ele trabalhado nessa noite. Agradecemos a fluidificação das nossas águas e as transformações moleculares pelas quais elas passaram, se transformando no medicamento que necessitamos, de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais. E é com o coração cheio de gratidão, com o coração imensamente cheio de gratidão, que nós damos por encerrado mais um estudo da noite. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Agradeço imensamente
Peço desculpas porque não havia sido avisada da canalização do Ascan. Eu já havia prevenido vocês que o Ascan, na condição espiritual em que ele se encontra, muitas vezes ele chega e se manifesta diante de necessidades prementes. Então, de repente, não é a minha necessidade, eu não sei, alguém no grupo está passando por alguma necessidade maior, uma, duas ou três pessoas estão passando por algum tipo de necessidade íntima, de fórum íntimo, e aí ele quis canalizar e vocês perceberam que ele não avisa, né? Ele